Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aluno da FGV, MBA em Gestão Empresarial. Meu nome é Evaldo Miranda Júnior. Esse é um vídeo sobre o livro Os Axiomas de Zurique, um trabalho da matéria de Matemática Financeira do professor Cristóvão Pereira. Bom, o livro ele fala sobre 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores, né, que podem te ajudar efetivamente você a ficar rico, segundo o narrador. Né? O narrador ele fala um pouquinho da experiência do seu pai, dos amigos do seu pai, e ele conta que seu pai foi um dos fundadores de um clube de investimentos, um grupo de suíços, banqueiros bem-sucedidos, né? E a partir do dia a dia, da prática deles, eles desenvolveram alguns princípios que seriam os 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. Né? Ele conta que a Suíça é um país inóspito, um país de relevo acidentado, que não favorece a agricultura e a pecuária, enfim, tem restritas chances de desenvolvimento e progresso. Inclusive nem foi invadida por outros povos, talvez na visão dele justamente porque não tem muito o que fazer, não tem tanto a roubar ou a conquistar na Suíça, né? E a forma que os suíços encontraram de poder ganhar dinheiro, de ficar rico, foi estudar o risco e encarar o risco de frente. Então o livro fala sobre isso, sobre apostar para ganhar, sobre o risco. É, e já falando sobre os axiomas, o primeiro axioma ele fala sobre o risco em si. Né? Basicamente, a preocupação é algo saudável e se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Né? Então, para você realmente, para a brincadeira começar a ficar interessante, você tem que estar preocupado. Certo? O primeiro axioma menor ele fala sobre investir no que vale a pena. Ou seja, se você ganha milhões e investe R$ 1, isso não é nada para você, isso não vale a pena. Né? Isso não é risco propriamente. Então, invista realmente uma quantidade que vale a pena para você. O segundo axioma menor ele fala sobre resistas diversificações. No fundo, diversificações é evitar o risco. Né? Na média, os ganhos não são grandes. Então, resista às diversificações. O segundo grande axioma fala sobre a ganância. Né? Realize seus lucros sempre cedo demais. Isso vai te dar segurança, vai te dar dinheiro, né? E na verdade o terceiro axioma menor ele fala sobre estabeleça uma meta para você, um alvo para você, né? Um ponto de saída onde você ganhou dinheiro, chegou na sua meta e saiu. Óbvio, pode ocorrer situações onde você continua a ver a ação valorizar e aí você se martiriza porque você está perdendo dinheiro, mas leve em consideração que essas situações estão te preparando para grandes ganhos. Né? O terceiro axioma maior fala sobre esperança. Se o barco está afundando, não reze, abandone o barco de vez. Né? E o próximo axioma menor fala receba as perdas com um sorriso. Né? Você vai perder em algumas situações. Né? Então, em algumas situações não tem jeito, você vai perder mesmo. Né? E aceite essas perdas, acostume-se a pequenas perdas. Né? Óbvio, se prepare, mas acostume-se a pequenas perdas. O quarto grande axioma ele fala sobre previsões. Bom, estamos falando de dinheiro, estamos falando de algumas coisas, mas no fundo tudo isso é regido pelo comportamento humano. E todos sabemos que o comportamento humano é completamente imprevisível. Né? O quinto grande axioma, desculpe, fala sobre padrões. Né? E ele tem uma frase memorável que particularmente eu achei bastante interessante, onde ele fala: até parecer ordem, o caos não é perigoso. O primeiro axioma menor que vem aí junto a esse axioma maior, ele fala da armadilha do historiador. Ou seja, se na história ocorreu dessa forma, não significa que vai ocorrer dessa forma de novo. Né? Tome cuidado. Outra coisa, a ilusão do grafista. Se um gráfico mostra uma tendência, não confie cegamente a tendência. Tome cuidado. Talvez a tendência não ocorra e ocorra coisas completamente diferentes. Né? Tome cuidado também com a correlação e a casualidade.
Não é porque algo tem correlação ou existe uma causalidade que vai ocorrer exatamente daquela forma. Tome cuidado com isso. O último axioma menor relacionado a esse axioma maior dos padrões, ele fala da falácia do jogador. Tome cuidado. Sabe aquele dia que você acha que a vida está sorrindo para você, que o dia está tudo bonito, que tudo que você fizer vai dar certo? Tome cuidado. Você pode se dar mal. Né? O sexto grande axioma ele fala sobre a mobilidade. Né? Não lance raízes, isso tolhe os seus movimentos. Você precisa de flexibilidade. Né? Então, tome cuidado com isso. O nono axioma menor ele fala sobre lealdade e saudade. Não seja leal, não seja saudosista em relação às suas ações. O décimo menor ele fala, se existe uma oportunidade melhor do lado, existe uma outra oportunidade mais atraente, vá nessa oportunidade mais atraente. Né? O sétimo axioma maior ele fala sobre a intuição. A intuição, o palpite, só vale quando ele pode ser explicado. O que significa isso? Significa que se você estudou essa ação, se você tem conhecimento de causa, né, e talvez não lembre, o seu inconsciente está dando um palpite com base em fundamentos racionais, com base em algum fundamento racional. Agora, se é apenas um chute, se é um palpite sem fundamento, né, não acredite nisso. O axioma menor fala justamente disso, não confunda palpite com esperança. Esperança é esperança em algo que talvez não tenha fundamento nenhum, não haja uma base racional, coisa do tipo. Mas palpite bem fundamentado, isso é bem interessante. O oitavo axioma maior, ele fala sobre religião e ocultismo. É muito improvável que Deus tenha planejado que você fique rico, né, dentre os seus infinitos desígnios. O axioma menor que está relacionado a isso é assim, se os astrólogos, né, soubessem realmente do futuro, todos eles seriam ricos. Na verdade, não é isso que ocorre. Né? Então, tome cuidado, cuidado com isso daí. O outro axioma menor, né, subsequente, ele fala sobre superstição. Não precisa exorcizar necessariamente a sua superstição. Se você tem uma superstição preferida, isso não afeta muito seus ganhos, na verdade não compromete a maioria dos seus investimentos, né? Se é algo talvez até de brincadeira, né? Não significa que você precisa abolir da sua vida. Né? O nono axioma maior fala sobre otimismo e pessimismo. Bom, a maioria das pessoas são otimistas, né? Elas realmente acreditam, mas não confunda otimismo com confiança, porque confiança tem a ver com saber lidar com o pior. Né? Você sabe lidar com o pior? Se você sabe, confiança. Se você não sabe, é um otimismo e pode ser cego, pode te dar muita dor de cabeça. Né? O décimo axioma maior fala sobre consenso, fuja do consenso. Né? O axioma menor relacionado a isso fala assim, bom, fuja das especulações da moda. O fato da maioria das pessoas irem por um caminho não significa que você precise ir por esse, mas há grandes oportunidades em ações que ninguém quer. Né? Então tome muito cuidado com isso. O 11º axioma maior fala sobre teimosia. Se não deu certo a primeira vez, cai fora. Né? Então a chance de dar certo, de dar errado é muito grande. O axioma menor relacionado a isso é que tome cuidado ao fazer preço médio. Não faça preço médio. O que é preço médio? Você tem R$1.000 investido numa ação de R$1. Há uma desvalorização de 50% e a sua ação passa a valer 50 centavos. Não faz sentido você investir mais R$1.000 em ações de 50 centavos para ter a sensação que o seu preço médio de ação é 0,75. Não, está errado. Você perdeu dinheiro, assuma essa perda e bola para frente. Se for o caso, e muito provavelmente o que você deve fazer, mude de investimento, pense, estude, veja algo mais atraente. E o 12º axioma maior fala sobre planejamento. Né? É curioso que, e faz sentido o que ele coloca, é que o planejamento dá falsa sensação, crença de que você tem controle sobre o futuro. Não, você não tem controle sobre o futuro. O 16º e último axioma menor, ele fala sobre fugir de investimentos de longo prazo. A GM por muito tempo deu muito dinheiro para muita gente. Né? Empresa grande, sólida,
E no começo da década de 80 as ações despencaram. Isso é um problema bastante sério, né? Todo mundo pode acreditar na Petrobras, na Vale, e de repente daqui a um tempo pode dar tudo errado. Bom, basicamente é isso que o livro fala. Obrigado pelo seu tempo e espero que isso te ajude e boa sorte nos seus investimentos. Muito obrigado.